pessoas que estão aqui nesse grupo. Obrigado a cada um de vocês por permitir-me estar junto com vocês, sobretudo vocês, mulheres, que estão aqui, permitir-me poder ser parte desta sala. E em um dia tão importante como hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, onde vamos abordar um tema muito importante, e como não falar sobre violência à mulher em um dia tão importante como é o Dia da Violência, sobre o Dia Internacional da Mulher. Nós hoje temos como convidados dentro desta sala a várias pessoas profissionais, mulheres importantes dentro deste lugar, que têm essa mensagem, esse lugar de fala também, para cobrir várias dúvidas que vocês possam ter. Entre elas está Flávia Silva, psicóloga, Erika Vargos, embaixadora de Amago, temos a Regina Santos, presidenta do coletivo Mulheres do Brasileiras, Ana Hilton Anangon, assistente social, Zaira Castro, advogada, e bom, acho que é muito, antes de colocar a cada um de vocês com lugar para poder se apresentar e falar um pouco mais, queria falar um pouco de que vamos abordar o dia de hoje, e é sobre que vamos falar, e é falar sobre qual é a importância de falar de violência à mulher no Dia Internacional da Mulher. La iniciativa de esto proviene de una campaña que nos estamos creando, que es una campaña colectiva, que es para poder ayudar ao filme, como también a la startup Amago, que es una conexión en conjunto. Nos volvimos unos parceros. Yo soy embajador de Amago también. Soy director y productor do filme Un Minuto de Silêncio, un filme que fala sobre violencia a la mujer, sobre una mujer preta en una relación abusiva, interracial, en donde ela sufre todas estas causas sociais que hoje se ven tan reflejadas, sobre todo entre el lugar doméstico. Amago es una startup que provee un botón de pánico que ayuda a tantas mujeres para poder tener auxilio en el momento de que varias personas puedan llegar a ella y poder auxiliarla en ciertos momentos. Entonces, esta iniciativa es que el filme possa ayudar y contribuir en conjunto con un colectivo a que hagan más botones de pánico de forma gratuita, a que Amago possa distribuir más botones de pánico, no solo en un país, sino de forma internacional también. Entonces, y poder adecuar que varias organizações e várias pessoas se possam incluir dentro deste projeto. Então, isso é muito importante quando começamos com esta campanha, e é uma campanha coletiva que pretende seguir se expandindo para poder chegar a mais lugares. Então, eu não me vou estender muito mais, porque acho que já passou vários tempos desde o início da sala. Então, vou dar a voz para cada um de vocês se apresentarem. Acho muito importante você poder apresentar-se. Erika, por favor, você pode apresentar. Sim, boa tarde para todo mundo. Bom, eu me chamo Érica, né? Érica Bargo. Eu fui vítima de violência doméstica há 4 anos atrás, né? Tive 45% do meu corpo queimado. E daí eu ganhei força após, né, recuperar, para com que a minha história venha ajudar outras mulheres. Eu sou técnica de enfermagem, né? Hoje eu sou afastada, por conta que eu ganhei uma deficiência física na minha mão esquerda. Então, eu tiro esse tempo disponível para correr atrás de vítimas, de mulheres, dar apoio, encaminhá-las, orientá-las, para que elas não possam passar o que eu passei, ou as que já passaram, se unir com a gente e ganhar força para ajudar outras mulheres. Então, esse é um pouquinho da minha história, que eu gosto de contar, eu sempre falo, né, da minha luta, da minha sobrevivência, acima de tudo, né, porque é bem importante, e graças a Deus, com a minha história, eu tenho conseguido ajudar muita gente, e espero engrenar cada vez mais nessa luta aí. Certinho? Obrigado. Seja bem-vindo aqui.
Regina, se você pudesse falar um pouco. Oi? Aí sim. Me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Então, me chamo Regina, sou presidente de um coletivo chamado Coletivo Mulheres do Brasil em Ação, que atua aqui em Santa Catarina, onde nós damos assistência às mulheres em situação de violência doméstica. Eu sou uma mulher negra, né, mas a minha pele é clara, mas a minha mãe, ela é negra, né? Meu pai, ele é português. E então eu saio um pouquinho mais clara. Sobre, em questão, a luta pela violência doméstica, eu tenho agido muito aqui em Santa Catarina, principalmente em questão à violência institucional, que é a violência, né, dos órgãos públicos, onde essa mulher deveria ser melhor tratada, né, pelos gestores, né, quando ela chega numa delegacia, ou ela procura um CRES ou um CRAS, e às vezes ela não chega a ter aquele atendimento que ela merece ter. Então, o coletivo, ele atua, o atendimento, desde essa mulher, no acolhimento da delegacia, né, a gente trabalha em conjunto, ou com a polícia militar, aonde essa vítima passa a ser cuidada, né, por nós, tendo... Oi. Acho que hubo un problema en internet de ella. Bueno, mientras Regina volta, podemos pasar a... Ai, Regina votou. Pode continuar, Regina. Eu não sei, parou aonde? Você estava falando sobre o tema da delegacia e essas coisas, essa parte. Ah, tá. Nós fazemos o acolhimento desde a delegacia. Todos nós sabemos que uma mulher, quando ela é atendida, ela vai até a delegacia, né? A polícia militar vai até ela, leva ela até a delegacia, e nós, do coletivo, nós acolhemos essa mulher desde a delegacia, quando ela recebe, ela faz o boletim de ocorrência, que ela pede a medida protetiva, então ela fica com medo de retornar ao seu lar. Então é onde nós atuamos, né? Nós vamos... Aí a gente leva essa mulher até a casa de referência da mulher, damos esse acolhimento para ela, e o mais principal, junto com as suas crianças, a gente não separa essa mulher das suas crianças, até que ela se sinta segura, né? Porque quando o agressor recebe a medida restritiva, né, ela recebe a protetiva, e o agressor recebe a protetiva, não a restritiva. Quando ele recebe, ele geralmente fica furioso com a situação, e ela acaba desistindo e retorna a esse agressor, né? E é onde o coletivo atua. A gente entra com a ajuda psicológica, que é a mais importante, a psicológica e a terapêutica, que fortalece essa mulher, aonde ela não desiste, vai firme, para poder romper esse ciclo de violência, e depois a gente entra com um atendimento jurídico, né? A gente dá esse atendimento para ela, e aí, passando essa situação, ela pode retornar para o seu lar seguro, né? Porque o oficial de justiça retira esse agressor do lar, e ela passou esses dias conosco, também vai estar em total segurança. Então, é assim que funciona o nosso coletivo Mulheres do Brasil em Ação, que é um trabalho feito para a ponta, né? E é um trabalho totalmente gratuito. A gente trabalha com esse trabalho também, a nossa equipe é toda técnica, voluntária,
São mulheres que atuam realmente para fazer o diferencial. Obrigado, Regina. Muito bom trabalho que você está fazendo ali. Flávia, se você se pode apresentar. Olá, boa tarde, tudo bom? Primeiramente, agradeço o convite e espero que seja um encontro para todos, muito de trocas, de muitas trocas. Bom, eu sou psicóloga clínica aqui na região da Bahia, Salvador, e atendo, né, desde 2016. Então, a clínica com mulheres foi algo que foi se construindo. Não foi algo tão marcado no início, mas foi se desenhando de acordo com as demandas sociais, né? Ou seja, eu comecei atendendo dentro de uma instituição que prestava um serviço de acolhimento a usuários, né, de substâncias psicoativas. Só que por trás desse fenômeno, o que se tinha o discurso da violência doméstica. Então, isso foi de algum jeito me convidando para uma escuta mais ética desses sujeitos. Então, a partir de 2016, eu vou escutando, entendendo algumas questões transversais a isso. Exemplo, quando falamos das interseccionalidades, né? De gênero, de classe, de raça. Então, esse movimento me convida para a clínica privada e também em projetos sociais, exemplo, o Escuta Ética e o Fala Mulher, que são projetos destinados para as mulheres. O Escuta Ética é um projeto que abre possibilidade para que mulheres que passaram ou que passam por violência doméstica possam ser acolhidas e escutadas. E o Fala Mulher é um projeto específico para mulheres. Então, todo esse discurso social chega no corpo dessas mulheres, né, como silenciamento, como vulnerabilidade, e como um discurso naturalizado. Então, são movimentos que me causam espanto e que, de algum jeito, eu uso a psicanálise também para que mulheres possam se questionar, se perguntar e se haver com seus desejos, né? Porque são sujeitos desejantes, são sujeitos que precisam, inclusive, se apropriar da sua fala, porque eu atendo mulheres que são silenciadas ou que foram silenciadas por toda uma vida, e sabemos que é uma questão histórica. Então, o espaço clínico, ético da psicanálise é um espaço para que mulheres possam falar, se escutar e levantar questionamentos sobre respostas dadas, né, do patriarcado como gerenciamento do poder. Então, é um espaço de atuação que é de desafio, mas que só pode ser construído com essa janela intersetorial, fluida. Obrigado. Nada. Bom, Zaira, você pode apresentar, por favor? Boa tarde a todas e todos. Eu iria pedir, só quero pedir licença para que quem estiver com o microfone aberto, por favor, para fechar, porque acaba causando interferência. Fechar o microfone, por favor. E desde já eu agradeço o convite, a oportunidade de estar entre pessoas aqui que atuam nessa área. Sou advogada com pós em Direito Público, mediadora de aprendizagem e parceira do Abaiomi Juristas Negras. A violência, eu digo que assim, eu comecei a atuar contra a violência doméstica desde a infância, desde os 8 anos de idade, quando meu pai disse que não era meu pai perante uma juíza. E minha mãe é uma mulher que criou as filhas sozinha, uma mulher negra, solteira. Então, eu não digo que minha história com a violência e o combate da violência contra a mulher começou apenas com o direito, já começou na minha vida pessoal e desde a infância. E no decorrer
desde a faculdade, foi surgindo os casos, porque, em regra, quando surgem casos de família, ocorre a violência, né, doméstica, familiar, em virtude do machismo, patriarcado e toda essa questão histórica, estrutural, cultural, né, até porque a gente teve lei que permitia que o homem destruísse com a vida da mulher, né, acabasse com a vida dela. A mulher era a propriedade do homem. Então, assim, eu atualmente lido com várias situações, com várias mulheres, com vários casos, no enfrentamento, sim, em combate à violência contra a mulher, né? Porque isso é diário, no ambiente profissional, nas relações de amizade, em todos os contextos, né, da sociedade, não apenas no âmbito familiar. Então, eu fico feliz, grata, e eu acho que uma das questões mais importantes nessa caminhada é quando a gente percebe que vidas são salvas. As mulheres, elas recomeçam, de fato, quando se cessa a violência. Regina trouxe algo muito interessante, que é a questão dos atendimentos da DEAN, e que precisa, né, esse atendimento, entre tantas outras coisas, que precisa que perpassam um apoio psicológico para que a mulher possa sair desse ambiente de violência. Então, eu sou grata, né, e por atuar nessa área e poder combater e ajudar mulheres, porque sendo uma mulher negra, retinta, estar nesse papel, inclusive ao tempo todo, ser advogada, estar enfrentando, combatendo a violência contra a mulher constantemente, diariamente, e em todas as esferas. E eu acho que esse é um caminho, a gente precisa dialogar mais sobre esse assunto para que as pessoas, as mulheres, possam se conscientizar da violência vivenciada. Seu microfone já está mudo, está fechado. Agora sim. É muito importante o que você falou, cada coisa que você falou é muito, e cada coisa que falaram cada uma de vocês, porque é muito importante, crucial, não? Bom, vamos a Anailton, você pode apresentar, por favor? Olá, boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Eu quero primeiro pedir licença, ancestralidade e fazer memória a todas as mulheres que lutaram até o último momento. E que bom que nós estamos aqui. Depois eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse lugar que, dentro de uma estrutura, inclusive política, é o lugar da mulher falar. Mas, ao mesmo tempo, quando vocês permitem que nós estejamos, e em particular que eu esteja aqui, a gente também quebra um paradigma e provoca para que os homens também repensem o seu lugar de reprodutores de um discurso hegemônico, perverso, que tiram vidas. Eu sou assistente social e pedagogo, mestre em desenvolvimento humano, atuo na área como perito social e como preceptor de estágio aqui em Salvador, no Fórum Rui Barbosa, na terceira vara. E a gente tem um trabalho que está assim no embrião, começando, que é um trabalho de escuta dos homens agressores. Tá? Então, é um trabalho que vai estar sendo construído agora aqui. Além disso, atuo como coach de carreira e tenho feito um trabalho voltado para homens e mulheres negros, por entender a importância desse lugar, de pensar a carreira, porque às vezes a gente sobrevive do que tem e da necessidade de sobreviver e não pensar o que queremos ser. Então, enquanto homem preto, coach, eu trabalho nessa perspectiva. E mais uma vez agradeço essa oportunidade de estar com vocês. Bom, obrigado. Realmente é tão importante escutar a cada um de vocês, porque uno se coloca em um lugar que é o que você falou, Ailton, nós não temos o lugar de fala.
realmente mais é importante também nos posicionar, porque é muito importante nós como homens também tomar esse lugar de buscar essa forma de mudar as coisas, porque de algum lugar temos que começar e creo que não há melhor sala que esta que escutar a cada um de vocês falando de lo que vocês fazem e contribuem. E acho que esta causa é cada vez melhor. Quando se escuta falar, parece muito distante, mas quando se trabalha em conjunto, você não tem opção a ir para trás. Eu falo porque eu estou longe de meu país e fazendo um projeto como este, longe de minha família, em uma época como essa, como pandemia, e circunstâncias muito grandes vêm mais além que nós. Pero é tão importante poder construir esse lugar de diálogo, esse lugar de fala e esse lugar de poder mudar. Y desde nuestras áreas, desde nuestros lugares de trabajo, esa es contribución que podemos hacer para la sociedad, es muy importante. Algo que podemos continuar en nuestra sala. Bueno, vamos a generar varias preguntas sobre todo para Erika. Yo quería preguntar un poco para Erika com questões de ferramentas, porque você que ha sido vítima de violência e ha sofrido isso, nós somos trabalhadores para buscar caminhos de mudanças e oferecer métodos e mecanismos, independentemente de outras coisas, mas você vivenciou muito mais de perto isso. Então, eu queria perguntar para você esse lugar de ferramentas que as mulheres podem ter para poder chegar a esse lugar de se libertar, porque às vezes é muito fácil falar, muito fácil dizer a palavra se libertar, mas em esse momento realmente não é isso. Então, é bem difícil, né, vivenciar tudo isso na pele, ganhar forças, né, para continuar, porque não é fácil. Sozinha eu falo que a gente não consegue, eu tive que passar por tratamentos, né, principalmente psicológico, porque é o primeiro que se destrói, né, a gente não consegue força, mas enfim, eu tenho o hábito de dizer que a partir do momento que uma mulher ela se reconstrói, nada mais abala, nada mais derruba. Ela se torna inabalável. E, para mim, foi um caminho extenso para chegar onde eu cheguei, né? O âmago em si, também com a parceria que a gente teve, que é o Botão, né? Os trabalhos que fazemos, isso eu aprendi com outras pessoas que estavam lá, com histórias que me deram força de outras mulheres também, e estamos aí nessa luta de trabalho com o âmago, né, tentando ganhar patrocinadores, para que muitas mulheres consigam obter o Botão e não venha passar dor, sentir a dor psicológica para ficar abalado como eu fiquei. Acho que é isso, a gente correr atrás e não desanimar. O negócio é não parar. Sobre todo es muy importante desde ese lugar. Yo creo que es muy pertinente una de vocês falarem a respeito, sobre todo en las áreas que vocês se desempeñan, en base a lo que nós estamos estructurando ahora como pregunta sobre lo que Erika vivió y fala un poco al respecto. Entonces, ¿y cuánto influye esas posibilidades que inclusive Amago traz esa posibilidad de poder ayudar más? Entonces, no sé, quería escuchar un poco más Zaira, falar un poco, Flávia, después. O que a Erika traz é de uma tamanha relevância, porque se a gente entende que a linguagem é denúncia, né, e que uma relação abusiva já é um indicativo
de um mal-estar, mas que também não é tão fácil denunciar, porque, inclusive, qual é a questão aí? Porque a violência acontece no fórum íntimo, né? Então, entre 2 ou 3, enfim, se for a nível familiar, são pessoas envolvidas afetivamente, é um laço. E precisamos falar, inclusive, da cultura do romantismo, né? Que um relacionamento, uma conjugalidade é um ideal a nível feminino, né? De pertencimento para o outro. Então, é algo muito tênue, mas que a possibilidade de anunciar que algo não vai bem é no campo da anulação. Quando a pessoa que está passando por uma situação de violência, ou ela começa a perceber, ela vai perceber seu laço social, a ruptura se dá sobre isso. A anulação, exemplo, o desejo é algo inegociável para o sujeito, e isso se perde, porque em detrimento do outro, e não só por isso, mas dá para perceber algumas situações a nível de humilhação, de insultos, exemplo, a violência psicológica, simbólica, moral, que é algo ali do campo interpessoal, é algo que vai se apresentar como um mal-estar para a mulher, para aquela que está sofrendo. É um momento, talvez, de escuta, mas que não é tão simples assim. Por isso que a linguagem é denúncia. Então, quando uma mulher, quando a Érica percebe que tem algo ali estranho, algo que está aniquilando a sua subjetividade, está calando, silenciando, é o momento de acionar, de perceber que algo não vai bem, porque dentro de uma relação haverá conflitos, mas conflitos no sentido de uma construção e não no sentido de uma devastação. Então, mulheres que passam por situações semelhantes, relatos, elas falam que se sentiam devastadas, anuladas, vem um discurso da ridicularização, culpabilização. Então, tudo isso são momentos, são discursos, são fragmentos que mexem com a autoestima, subjetividade, processo de identidade dessa mulher. Então, é nesse momento que há de se escutar que algo não vai bem, né? Porque, minimamente, a intenção é que ambos possam estar caminhando e não que alguém possa estar se anulando em prol do outro. Então, acho que são possibilidades aí para se escutar numa relação ou dentro do âmbito familiar. Mas, de fato, Érica, e outras pessoas, não é tão fácil assim, porque é muito tênue. E há de se lembrar que uma relação é marcada por afetos. Palavra, tá? Para a Daira, se ela quiser. Enfim. Então, assim, o que me chama a atenção, que logo no início, a Érica lá disse, né, que é muito difícil, né, que não tem como uma pessoa sair desse ciclo de violência sozinha, né, que sozinha não é muito complicado, né, e eu percebo que eu estava olhando vocês falando, e aqui a gente tem pessoas com projetos, com várias áreas, né, tem a Anailton, que é assistente social, Flávia, psicóloga, Érica como uma mulher militante, ativista, que foi vítima, né? Tem a Regina com um projeto. Então, assim, só em olhar esse grupo aqui reunido, a gente percebe que não dá para combater a violência doméstica sozinha. E trazendo esse contexto que eu acho interessante é que, assim, Flávia, ela traz coisas, Érica também, né, que é a questão da... que a mulher, ela, na situação de violência doméstica, o caso de Érica, ela teve a tentativa, né? Chegou a questão do Google 4, tentativa de feminicídio. Mas, assim, a gente tem que perceber uma questão, que é a manipulação, a violência psicológica, porque começa daí. Começa daí. Se a gente for olhar, a maioria dos casos, a pessoa não acorda de um dia para o outro e agride fisicamente. Não é assim.
né? Se você analisar, tem todo um contexto. E é nesse contexto que a vítima ela vai se sentindo inferior. Né? Tem mulheres que, nesse contexto de se sentir desvalorizada, começa a perder o sentido. Parece que a vida não tem mais sentido para ela. Ela se sente assim, um nada. Então, assim, esse é um caso muito, assim, que a gente tem que pontuar, porque muitas vítimas, elas não se percebem que estão numa relação abusiva. Não entende isso, até porque a gente vem de uma cultura de silenciamento, né? De que a mulher tem que aceitar, que a vítima tem que aceitar algumas coisas num relacionamento. Então, por muitas vezes, os casos, e eu acompanho muito isso, às vezes eu vivenciei uma situação, decidi divorciar porque eu não estou aguentando mais. E aí, quando a vítima ela começa a relatar, eu pergunto, você percebe que estava vivenciando um relacionamento abusivo? E algumas caem em choque, porque dizem, como isso? Aí eu vou colocando esses sinais, que ele desvaloriza, né, que te manipula, que controla suas amizades, que impede você de ter certos acessos a certas coisas, que destrói certos bens, né, materiais. Tudo isso é uma relação abusiva. E aí elas começam a cair em... Então, assim, não é fácil e não tem como, na maioria dos casos, sair sozinho, porque perpassa uma questão aí psicológica, cultural, social, e que precisa ser desconstruído. Um dos caminhos é a denúncia, mas, para além da denúncia, a gente precisa de educação, a gente precisa de conscientização. Como a Regina trouxe a questão das DEANAs, quantas mulheres vão às delegacias DEANAs e não conseguem serem acolhidas? Tem mulheres que a partir dali. Então, a gente precisa de política, de implementação de políticas públicas ainda para que se melhore, para que a gente tenha aí possa se diminuir. Então, eu acho que é um conjunto de iniciativas, né, que perpassa cada um. Eu acho que é uma responsabilidade social. A responsabilidade não é aquela coisa de que acontece ali entre quatro paredes e é de quem está envolvido ali, não. É uma questão social e que precisa de conscientização e educação de todos. Sobretudo educação, de todos, muito. Regina, queres falar alguma coisa também? Sim, eu gostaria de falar, o professor Anailton, né, me chamou a atenção que ele falou que é de Rui Barbosa. Eu sou da Baixada Santista, tenho uma irmã que mora aí, se apaixonou pela Bahia e mora na cidade de Rui Barbosa, né? E meu primo foi vereador aí, o Gelson. Eu nunca tive aí, mas eu fico muito feliz de saber que você está fazendo algo muito importante, que é a tomada, né, da medida reflexiva para homens. É algo que eu estou começando a lutar aqui em Santa Catarina. Né? A gente tem pedido muito aqui para o CEBID, que é o órgão responsável que é o Tribunal de Justiça Superior de Santa Catarina, porque esse homem, quando ele recebe a medida restritiva, nós sabemos que ele enlouquece. E o que acontece com ele? De vez ele se acalmar, achar, não posso me aproximar, né? Ele vai para um bar ou ele vai para algum amigo conversar. Geralmente, esse outro amigo pode ser aquele homem chamado machista, né, que nós temos, e ainda faz a cabeça desse homem e fala, mas como que você... Ela teve coragem de fazer isso contra você, você é uma pessoa ótima, isso e aquilo. E aí onde ele comete o ato de beber mais, de às vezes nem precisa beber, de enlouquecer e retorna até essa vítima. Nós tivemos um caso aqui num bairro aqui em Barra Velha, onde ocorreu um fato parecido e chegou ao feminicídio. Uma moça do Espírito Santo. Ele foi para o bar, os amigos fez a cabeça dele, ele voltou e a matou. Né? Hoje se encontra preso. Então, aqui, a gente tem vários casos aqui, né, nas cidades de Santa Catarina. Né? É um estado pequeno, mas o índice de feminicídio
está altíssimo. A quantidade de medidas protetivas também são bem elevadas. Então, a gente estamos pedindo socorro, né, para que tenham mudanças. Né? Parabéns, professor Nailton, né, por estar à frente desse projeto aí. Eu espero que em breve venha também aqui para Santa Catarina. Em São Paulo, nós temos já lá, né, em Santo André, várias cidades que já têm, né, quando esse agressor recebe a medida restritiva, logo vem acompanhada pela medida reflexiva, que é a sentença que o juiz encaminha para os órgãos públicos para que ele tenha esse tratamento. Isso daí é muito importante, gente, porque não deu certo com essa companheira, né? Ele pode também levar a vida dele adiante para que ele, com a próxima, ele não cometa, né, esse tipo de agressão, que é a violência doméstica, né? Então, assim, o CNBA, nós cuidamos, né, das nossas mulheres, mas a gente também luta para que venha essa medida para cá, para que se contenha mais o índice de feminicídio, igual eu torno a dizer aqui, que é alto. Outra coisa também aqui, quando eu cheguei aqui, eu achei estranho, porque a Lei Maria da Penha, se ela for bem executada, ela funciona. Igual as mulheres, não vou fazer o boletim de ocorrência, porque eu não acredito na Lei Maria da Penha. E assim, desde que, para ela poder funcionar, ela também tem que ter o suporte, né? Eu vejo aqui cidades que não têm delegacia da mulher, né? Nem todas as cidades, né? As que têm são poucas. Outra coisa também, a gente vê que não tem nas cidades casas de referência, centro de referência da mulher, é importante que tenha. Casas da acolhida também, a gente também vê que tem cidades que não tem. Tem cidades ainda que não tem CAPS. Esse agressor aqui em Santa Catarina, eu tenho visto que a maioria são dependentes químicos, então eles têm que ser encaminhados para o CAPS para poder passar por atendimento. Às vezes tem até que chegar a ser internado. E algumas cidades aqui ainda não tem. Então, são reivindicações, né? O coletivo, além da gente fazer esse atendimento às mulheres, nós temos a parte da militância, que é a cobrança, né, desses recursos que faltam para complementar a Lei da Maria da Penha, para que realmente se funcione. A citação da Érica, né, eu vejo que ela conseguiu superar. Hoje em dia, ela é exemplo, né, de muitas mulheres. Eu também fui uma vítima de violência, por isso que eu estou nesse projeto. Com 23 anos, eu era jogadora de handebol do Santos, tinha um futuro promissor, e também eu era gerente de farmácia, eu sou farmacêutica. E eu recebi um golpe, fiquei 28 dias em coma, só fiquei sabendo tem 2 anos. Na época, e isso foi em 90, né? Faltou recurso para mim. Né? Família tradicional, não fez boletim de ocorrência, cidade pequena, e também eu não tive, ficou faltando, né? Fiquei sabendo 2 anos que eu entrei em coma. Era para mim ter passado por uma fono, era para mim. Então, o meu subconsciente, de alguma forma, resolveu fazer algo para ajudar essas mulheres, porque eu comecei no ano de 2005, um ano antes da Lei Maria da Penha, na Baixada Santista. Então, não sei por que eu resolvi fazer alguma coisa para essa causa, porque foi escondido. Eu entrei em coma, minha família achou que não tinha necessidade que eu soubesse do que realmente aconteceu comigo. Né? Então, hoje eu luto para que essas mulheres também tenham o apoio da família. Né? Eu tive apoio, mas muito, né? Minha mãe enfermeira, tudo, mas eles esconderam de mim, algo que eu poderia ter ido pedir justiça e fazer algo em questão à minha saúde, porque eu fiquei com sequela.
Hoje eu passei por mais de 23 cirurgias, né? Porque eu levei também um soco no estômago, tive hemorragia. Então, hoje eu dependo de tomar medicamentos, de vez em quando eu tenho que estar internada, mas o que me dá força para me viver, continuar nessa luta, é esse trabalho que eu executo com essas mulheres, que eu faço, eu me empenho muito, eu faço com o maior prazer. A minha felicidade é saber que essa mulher está levando uma vida normal e que fomos nós da equipe, né, que ajudamos. Né? Outro passo também, eu trouxe aqui para Santa Catarina o curso das promotoras legais populares, aonde 32 mulheres aprenderam sobre direito e cidadania e elas atuam na comunidade, ajudando outras mulheres. Né? E o âmago entrou nas nossas vidas aqui em Santa Catarina. Eu tenho o maior orgulho de ser uma embaixadora aqui, porque ela tem, o âmago tem salvo muitas vidas. Né? Eu recebi uma quantidade, não foi muita, mas as que eu tenho, essas mulheres, quando vêm até nós, né, passar pela triagem, a gente tem um relatório Frida, onde a gente consegue constatar em que índice está o caso dessa mulher em situação de agressão. Então, ela recebe esse botão do âmago e eu ponho exclusivamente são 5 SMS, né, que são enviados, um deles chega até a mim. E isso facilita porque a gente consegue entrar em contato com a polícia e fazer com que ela tenha um socorro mais imediato, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Né? A fala também da Zaira e da Flávia, né, foram muito importantes. Elas falaram em questão a como essa mulher se sente e quais são, né, que é muito importante, né, esse atendimento psicológico, esse atendimento jurídico, acho que complementa tudo que tem lá dentro do coletivo, né? Então, eu acho assim que foi uma live bem maravilhosa, né, em questão a isso. Tá? Então, eu gostaria de também agradecer a oportunidade. Eu que agradeço a você, e nós que agradecemos a você também estar aqui compartilhando sua história e todo o que você vivenciou também. E gratidão por o trabalho que está sendo feito. Há uma pergunta que fizeram aqui, que era sobre uno de los problemas también que llegan a las mujeres son esa parte social, porque no solo es ese lugar de conflicto que ella vive, sino qué acontece después. Cómo ella volta a la vida cotidiana, a la vida real, que es esa parte económica, ese lugar de empleo, ese lugar de psicológico de ella, ese lugar que precisa de una abogada para ser socorrida de uma forma ou outra, um advogado. E eu queria escutar um pouco, em base a isso, a Nailton, falar um pouco dessa parte social, porque você trabalha como assistente social, então é muito importante se escutar um pouco mais, sabe? Obrigado, Jason, pela provocação, né, e, ao mesmo tempo, pela inferência de grande relevância. Enquanto vocês falavam, eu pensava duas coisas. Primeiro, a Zaira terminou a fala dela dizendo que a educação era uma alternativa plausível. E eu penso a importância da educação e que a gente precisaria discutir gênero e discutir violência contra a mulher no ambiente escolar. Ainda bem que, como docente de ensino superior, a formação de serviço social hoje, na instituição que eu trabalho, porque existem algumas instituições que não trazem isso, não trazem essa discussão como tema fundante na formação do assistente social, mas aonde eu trabalho hoje tem como componente curricular a questão de gênero, raça e etnia. E a gente tem como se debruçar para discutir isso. Mas existem espaços em que o assistente social ele não tem acesso a essa discussão, a essa desconstrução, embora seja uma profissão majoritariamente constituída por mulheres e alguns poucos homens quebrando esse paradigma. Mas é fundamental trazer para a educação esse processo de desconstrução. Depois, enquanto falava-se também, e quando eu fui percebendo
a condução de Jason nesse momento e me lembrei da minha experiência no Balcão da Justiça. Eu atuei durante 2 anos como preceptor de estágio no Balcão da Justiça e lá atuava como assistente social e como mediador de conflitos. E era para mim muito doloroso lidar com a condição e, ao mesmo tempo, desculpa a palavra que eu vou usar, mas assim, o aparente descaso por parte da estrutura do sistema que tem uma hegemonia masculina. Então, assim, de 2 anos que eu vivi no Balcão da Justiça com as estagiárias, eu só vi 2 casos de pensão alimentícia de R$300. A maioria beirava 50 a 100 reais. A maioria dessas mulheres moravam de aluguel em casa de companheiros ou na casa dos familiares dos companheiros. Então, quando elas iam para o Balcão da Justiça para fazer o processo de separação, geralmente a questão social era o que mais impactava, porque além de não ter a casa, ela tinha uma pensão num nível baixo e que eu, nesses 2 anos, nunca vi a justiça indeferir. E aí é uma denúncia que eu faço. E essa pensão, ela não considerava o número de filhos, mas a condição que esse sujeito apresentava. Então, se era isso, isso ficava. E o que me chamava a atenção eram algumas frases que eu via muito e que eu até separei aqui. Muitas mulheres diziam assim: homem não sabe cuidar de criança. Então, a obrigação de ficar com a guarda é minha. Só que essa mulher não pensava que ficar com essa criança, isso impacta na questão social. Muito. Outras diziam assim: eu não vou me rebaixar pedindo a ele uma pensão. Era comum dizer: a mãe sou eu, por isso quem deve cuidar da criança sou eu não vou abrir mão da guarda. Outras pessoas, é muito comum também, ele nunca vai ver a criança no final de semana. Quando é o final de semana dele, arranja sempre uma desculpa. E era comum também a culpabilidade da mulher quando acontecia alguma coisa não agradável com o menino ou com a menina. Então, diziam, a criança fica à toa e ela fica à toa porque está aí arranjando um macho. E era comum, como eu disse, uma pensão baixa e, às vezes, ouvia-se muito: eu não vou dar pensão para ela poder ficar gastando com macho. Daí eu quero chamar a atenção de que todas essas mulheres, quando iam para o balcão, geralmente eram pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque as pessoas que têm condição contratam advogado e nem vai lá para ver o processo diretamente, porque tem alguém para mediar isso. Então, 90% eram mulheres que iam para o balcão, 90% dessas mulheres eram em situação de vulnerabilidade, e quando saíam do casamento, dessa relação, elas saíam com filho ou filhos, sem moradia, né, porque perdia. A pensão alimentícia era nesse nível que eu falei, a nível de valor, e quando e tinha um fator ainda mais agravante, quando apontava alguma questão de violência, não podia ser atendido no balcão da justiça. Teria que ser encaminhado para a Defensoria Pública. Mas ainda bem que lá nós tivemos uma coordenadora, advogada, muito sensível à questão social, que permitia que o serviço social fizesse o acompanhamento dessa mulher para daí encaminhar para a rede. Eu falo isso me arrepiando, porque assim, era o maior desafio que a gente tinha, que contratava com a proposta do balcão da justiça. Porque, como envolvia violência e exigiria uma proteção maior, a gente caminhava para a Defensoria Pública. Só que essa mulher encontrava maior dificuldade para acessar esse equipamento público. Às vezes, a marcação lá no balcão era na mesma semana. Quando ia para a Defensoria, era daqui a 15, 1 mês, 2 meses. Então, diante dessa cratera que havia, o serviço social atuava, fazendo acompanhamento social, e daí a gente buscava, dentro do possível,
encaminhar para as redes de proteção pública aqui em Salvador, que era um outro desafio também, porque são instituições fragilizadas. Inclusive, nesse sentido, a gente sofria muito com isso. Mas é de grande relevância pensar esse papel. Hoje eu estou atuando agora na terceira vara da violência, não mais no balcão da justiça, mas a gente também experimenta esse outro desafio. Embora a juíza que hoje está fomentando esse trabalho, ela é muito dedicada nesse sentido. É muito atenta à questão da violência contra a mulher e, de fato, tem feito um trabalho de grande relevância com o serviço social. E eu sempre digo, violência contra a mulher é uma questão social para o serviço social. Porque a gente chama de questão social o que é o nosso objeto de atuação. E o objeto de atuação para Yamamoto, que é a nossa baluarte de formação, são as questões que determinam essa divisão, essa desigualdade social. E essa desigualdade social está na questão de gênero, da maneira como a mulher é vista, é tratada, invisibilizada e ignorada. E aí eu digo, é uma questão para o serviço social diariamente estar dessa questão que envolve a violência contra a mulher e a questão de gênero, que é um outro aspecto de grande importância. Sobre todo porque es social. Yo cuando comencé a escribir sobre eso, era un lugar que yo falo, es algo público el tener que envolverse más. Es público, real. Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros en diferentes áreas que nos estemos. Y por eso es tan importante que exista ese lugar de Amago. Por eso es importante seguir construyendo historias que falen sobre esto, seguir falando, crear janelas de exhibición del tema. Porque entre más siga aconteciendo, la rede va a ser mucho mayor y los conflictos van a ser menores y va a haber más educación. Porque la preocupación es por todo lo que ven atrás, que son los crianzas, nuestros hijos, todos ellos, cómo crían en un mundo distinto. Y eso compete a nosotros. Nós somos parte de eso. Entonces, por eso yo quería, esta fala que hemos tenido hoy aquí es muy importante y da para hacer varias lives, varios lugares de fala y programas mismos para poder seguir fomentando ese lugar de fala, ese lugar de diálogo y de escuta, sobre todo para las personas que a veces no saben, porque algo que Ana Hilton estaba hablando, muchas veces el conflicto mayor está en la periferia, las personas que no tienen los recursos, no tienen un abogado, no tienen recursos, no tienen un después, ¿cómo hay ese después también? Y eso crea un miedo para no acontecer a ese después. Entonces, y no somos partícipes de eso. Entonces, por eso es muy importante este tipo de campañas, este tipo de movilizaciones, el trabajo que cada una de vocês faz, el trabajo que você faz, eso genera mayor acceso a esas mujeres. Y una de las cosas que yo estaba determinando, cómo podemos llegar con Amago mucho más longe. Y ese más longe no es expandir el país, que sí es importante, sino expandir ese lugar de acceso que muchas personas no tienen, que es periferia, esos lugares donde las personas no tienen acceso a ese botón, que de ir a una delegación no va a tener un botón, ni va a tener ese lugar de acceso a auxilio, es una abogada pública, no va a tener ese lugar de un psicólogo público. Entonces, todo ese lugar es muy importante y proviene primero de ese lugar de ese libertar y proviene de ese lugar que Amago te provee mucho. Entonces, por eso yo me uno a esa campaña y esa causa. Y ahí es donde se crea esa campaña colectiva, que es tratar de ayudar, de captar mayores recursos. Porque hoy lo más dificultad es poder tener acceso. Y para tener acceso precisamos juntarnos todos. No solo hablar del tema, sino contribuir con el tema. Entonces, esa contribución que nos podemos hacer en nuestras áreas es muy grande. Entonces, la campaña trae ese lugar de que todo lo que se capta, el 40% de lo que se capta dentro de esta campaña, va direccionada para botones de pánico. Y no obstante eso, hay un 20% que está destinado para ayudar a mujeres, adolescentes, en lugares de periferia,
porque también hay ese lugar. Porque hay mujeres que adolescentes por causa de estupro y violencia mayores, fican grávidas en muchos casos. Y en ese lugar es muy complexo porque viene una familia complicada, de que ya vive conflicto y a la vez vive ese conflicto de tener que enfrentar la vida con un filho a una corta edad. Y precisamos crear esos lugares de ayudas también, porque ellas precisan también. Y ese lugar muy importante que ustedes levantaron, que es educación. ¿Cómo educar más? Y a eso precisamos llegar a esos lugares, de crear esos accesos. Y para eso se crea esa campaña que el filme trae ese lugar, trae esa posibilidad de crear esa janela de visibilidad también y poder continuar haciendo ese proyecto, porque es un proyecto que sale haciéndose de forma independiente, un proyecto que en un momento como este, que la cultura está siendo tirada muchas cosas para los artistas, y tras ser una causa tan importante como esta, es algo que precisa se construir y se trabajar, pero solo colectivo. No hay como, no hay como hacer si no es colectivo. Y por eso para mí es una cuestión pública mismo, que responsabilidad pública y social que yo tengo hacia la sociedad y hacia mí mismo y hacia mi familia y hacia todos nosotros. Entonces, por eso quería fechar un poco, fechar esta live, porque yo que ya pasamos prácticamente la hora, hablando un poco del filme, que es lo que apunté ahora, y sobre la campaña, que yo convido a cada uno de las personas que están asistiéndonos a nosotros, que lograron asistir a esta live, ayuda, contribuye a nosotros, contribuye a que muchas más mujeres puedan tener acceso a un botón de pánico, o empresario que pueda estar escuchando a nosotros, que pueda asistir a este video después, contribuye a nosotros. Y no es contribuir para nosotros mismos, sino contribuir para una sociedad que precisa más de nosotros. Porque solo juntos podemos acrescentar más, solo juntos podemos construir más. Y es muy importante la fala de cada uno de vocês también aquí. Yo estoy muy grato con cada uno de vocês. Obrigado, Erika, por estar aquí presente. Obrigado por ser esa mujer fuerte. Es fea esa palabra de forte, porque vivimos teniendo que ser forte y no debería existir eso, mas existe. Entonces, obrigado por todo ello, y juntos podemos llegar más longe, y esa fortaleza que você mostra aquí, esa fortaleza que todos nós también precisamos ter. Obrigado, Zaira, obrigado a Inton, obrigado, Regina, Flávia, obrigado realmente de corazón por estar aquí, nos acompañando, compartiendo con nosotros y compartiendo con todas esas personas, espectadores que van a olhar este video, que están olhando y acompañando esto. Y alguna palabra última que ustedes quisiesen apuntar, sería muy legal. Eu queria trazer uma questão no que a Zara falou sobre a educação. Então, se a gente puder, de algum jeito, já fazer furos, já na primeira infância, que é um lugar, inclusive, que vai se constituindo aí o sujeito a nível de classe, de gênero, de raça, misoginia, sexismo, tudo isso é possível também trabalhar já na primeira infância. Inclusive, são esses aspectos que vão fundando o sujeito, né? E que vai se constituindo aí enquanto sujeito social, político. Então, o que se acontece na casa do outro e se agride um corpo é implicação nossa também, porque estamos aqui no social, não é só individual. É isso. Desde já, muito obrigada pelo convite, pela troca, e que esse espaço se estenda para todos, porque a sociedade ganha muito com educação e informação à saúde, à socioassistencial e jurídica. Muito obrigada. Eu queria também, assim, chamar a atenção para as mulheres, as pessoas que vivenciam, né, porque é necessário, não é que perpassa a violência doméstica, tá? A lei hoje atinge trans e tal, então é importante trazer isso.
e perceber os sinais, para que a gente não chegue a situações extremas de um feminicídio, tentativa até do feminicídio, como Érica perpassou. Então, perceba os sinais numa relação, né? São, quando a gente se sente inferiorizada, quando se sente culpada, quando certas coisas na relação não faz sentido, né? Quando você passa muito tempo mais chorando do que feliz, né? E a gente vê isso na TV, por exemplo, o Big Brother tem uma situação dessa, a gente percebe o silenciamento, hoje muito se publicou nas redes a situação da duquesa, do silenciamento, que foi questionada até a cor que seria o filho dela, né? Então, assim, são detalhes como esses no dia a dia, de manipulação, de querer pegar o celular, de querer ter um controle, de afastar da família, são os sinais. Então, se atentar a esses sinais, buscar de confiança para que se possa dialogar, buscar um profissional. Tem essa questão social, como a Nailton trouxe, a Regina trouxe, sim, mas se a gente não tem aquele acesso, busque alguém próximo que possa dialogar de confiança para que possa ajudar a sair desse ciclo e até perceber, porque através de um diálogo, talvez consiga perceber se está ou não nessa relação abusiva. Então, para além da denúncia, é buscar esse diálogo, buscar esse acesso, buscar esse apoio, porque, como disse, de fato, sozinho não conseguimos. Ressalto, destaco que essa live, com pessoas atuantes, pessoas diversas de outras diversas áreas, atuando em prol do combate à violência contra a mulher. Então, isso temos que seguir. Nesse Dia Internacional da Mulher, é um dia, para mim, de luta, né, de luta política social. Parabenizo a todas as mulheres e agradeço por esse debate, por essa live, por esse diálogo, e que caminhemos por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, mais consciente, mais voltado, que a gente consiga trazer educação. Sim, a questão da educação, como a Nailton responde, mas a educação também no lar, né? É a educação também de cada indivíduo, o que é essencial, e que a gente coloque um pouco de amor em tudo que a gente faz, no olhar, especialmente, porque encerrar com a violência doméstica é uma questão de alto amor, mas olhar também para o outro. E é isso. Um abraço para todas e todas. Obrigada. Bom, eu vou encerrar dizendo que, sobre a parte da educação, nós temos um projeto chamado CNBA Jovem, onde nós estamos trazendo alguns alunos de escola, né, que tem uma popularidade, que nós sabemos que todas as escolas têm algum jovem que é popular. Então, eles estão se qualificando, aprendendo sobre violência doméstica, porque eu conversando com algumas diretoras de escolas, nós acabamos vendo que levar adultos para poder estar conversando com aqueles jovens, eles nem ouviam, nem davam bola, vamos falar no popular, né, na linguagem dos jovens. E a partir do momento que esses jovens começaram eles fazendo aquela roda de chão, roda de conversa, sentando no chão e falando um papo no linguajar dele, os jovens paravam para estar ouvindo. Então, foi um projeto que nós começamos a fazer antes da pandemia, né? Tivemos que parar por causa da pandemia, mas que vamos dar continuidade para que se faça algo diferente, né? Tirar um pouco aí desses jovens aí do celular e dizer que o coletivo ele tem a parte cultural muito rica, né? Nós temos a parte de música terapia, nós temos bloco de carnaval que sai com a corte carnavalesca, incentivando, falando sobre temas em questão à violência doméstica, que o assédio não é paquera. Então, a gente meio que provoca para que as pessoas começam a perceber que isso daí tem que dar um basta, que foi instituído pela ONU, né? Hoje eu estou de laranja, né?
justamente por causa disso, é a cor instituído pela ONU Mulher, né, que é sobre violência contra mulheres e meninas. Então, todo dia 25, a gente faz algo que lembre algo em questão ao Dia Laranja. Né? Isso daí a gente faz todo mês 25. Então, eu convido vocês também que façam lives, né, todo dia 25, que lembrem em questão a essa situação, né, para que a gente faça a diferença e realmente chegue o principal até a ponta. Então, é isso que eu tinha para dizer e agradeço de coração essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o trabalho nosso do Coletivo Mulheres do Brasil. Eu também quero agradecer a oportunidade, dizer que é de grande relevância que homens também estejam nesses espaços, aprendendo, escutando, mas também se deixando ser escutado. Eu queria sugerir para quem estiver nos acompanhando, quem for nos acompanhar depois, uma música que grande relevância nos trabalhos que eu tenho feito, inclusive, que tem como título Triste, Louca ao Mar. E a música diz rapidamente assim: triste, louca ao mar, será qualificada ela quem recusar seguir a receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita essa rotina, bem conhecida receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. E aí o refrão diz que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. E é nesse momento que eu penso, como a Flávia falava, que há uma receita determinada quando nós nascemos, e essa receita ela vai construindo e constituindo nossa identidade de gênero. Mas a gente também pode repensar essa construção, ressignificar esse nosso ser, e o serviço social, com certeza, dialogando com as outras áreas, com os outros setores, com as outras ciências, ela tem uma grande importância nesse processo de desconstrução, porque eu encerro dizendo, nossas vidas importam muito, muito, porque essa receita cultural, ela tem um peso na vida das mulheres, enquanto mulheres que são vitimadas dessa violência, mas também sobre os homens que acabam sendo violentados por essa estrutura perversa, que a gente chama também dessa estrutura tóxica. Então, é preciso também que haja um trabalho voltado para este homem, porque a gente precisa de trabalho concomitante. E aí a educação volta a reafirmar o que foi dito por vocês, a educação é a grande saída. A educação que deve existir na sua família, ou nas famílias, deve existir nas universidades, nas escolas, mas deve existir também nos púlpitos religiosos, católicos e evangélicos, deve existir numa roda de xirê dos terreiros de candomblé, mas também que deve existir nas giras da Umbanda. Ou seja, não há como a gente ficar hoje ignorando essa pauta tão significativa que é a questão da violência contra a mulher. Gratidão mais uma vez, muita força, muita coragem, nossas vidas importam muito. Bom, Érica, você quer falar alguma coisa? Então, só quero agradecer, né, pela oportunidade de estar com pessoas capacitadas, pessoas maravilhosas, que a gente está vendo aí, né, o enfrentamento da violência contra a mulher, e só reforçar um pouquinho o que a Zaira falou sobre perceber sinais. Foi o que ela disse há tempos atrás, na primeira fala dela, ela falou sobre a gente não dorme e acorda desse jeito. Ele vem vindo psicológico, moral. Então, as mulheres que vivem dentro de um relacionamento, que elas possam perceber os sinais que o relacionamento abusivo ele traz, antes de chegar, né, a esse ponto. Um ponto muito importante também, que eu não lembro se foi a Regina ou a Flávia
que falou sobre o apoio, né, que eu acho de grande importância entre a delegacia, sozinha a gente não consegue, porque eu falo por mim, eu fui muito humilhada, então isso, hoje tem, né, esses apoios, então mulheres procurem, para não passar o que eu passei, porque eu passei humilhação, de ir numa delegacia ser zombada, já o fato de estar com o psicológico destruído, o corpo detonado pelas cicatrizes, e ainda receber esse tipo de humilhação. Então, mulheres do Brasil, né, percebam os sinais de uma relação abusiva, não permita, porque hoje tem aqui, entre o âmago, existe também outros tipos de ajuda. Hoje nós ganhamos força, ganhamos fala, e falar para as mulheres que não se permitam, que não se deixem, que denunciem mesmo, que não se permita viver um relacionamento abusivo. E agradecer a todos vocês, as meninas aqui, né, a Regina, a Flávia, a Zaira, mulheres maravilhosas, fortes, o Jarson, o professor aí, né, dizer que para a gente é muito gratificante saber que tem homens como vocês nessa luta, né, ter esse apoio masculino, isso é de grande importância para a gente. E nesse mês das mulheres, né, mandar um beijão para todas as mulheres do Brasil, porque todas nós somos maravilhosas, cada uma com a sua beleza, cada uma com a sua diferença, mas em si todas iguais pela força, né? E eu acho que é isso. Um beijão para todos, agradecer a vocês e deixar esse recado para as mulheres que denunciem, que não se permitam, certo? Obrigada. Obrigado a vocês, e como com essa fala que você deu e com essa fala que Zaira deu, vamos fechar, que esse lugar de escuta, se ouvir, é muito mais e é importante, e nos ouvir mais também a nós mesmos. Obrigado a vocês, espero que não seja a última, esta é a primeira de muitas, e seguir falando e seguir batendo um papo. Y lo importante para você que está olhando este vídeo, doa, ajuda a nós, contribui a nós, não solamente a vezes é dinheiro, a vezes também podes ajudar compartilhando, ajudando ao próximo, a la mulher que está de perto de você, que precisa de você. É muito importante contribuir mais. É isso, e só juntos podemos. Obrigado, gente. Tchau.